Vou te fazer uma pergunta, você responde com sim ou não. Quando você fica doente, qual é o primeiro profissional que você vai consultar? Não é o médico? Então, quando uma edificação fica doente, qual é o primeiro profissional que deveríamos buscar? É o engenheiro, concorda? Tiago, mas a edificação ela fica doente? Sim. Aliás, a maioria das edificações no Brasil, elas estão doentes. Algumas até já nascem com doenças crônicas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que essas edificações ficam doentes, como que a gente vê essas doenças, sabemos que elas estão doentes e com base nisso, por que que nós precisamos de um laudo técnico de patologia feito por um engenheiro capacitado. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo isso. Como já citado, a maioria das edificações no Brasil, elas estão doentes. E a maioria também nasce já com doenças crônicas. De onde vêm essas doenças? Das construções, dos erros construtivos, dos projetos mal feitos ou edificações que não tem nem projeto, ou seja, não tem nem a sua documentação. Tudo isso faz com que as edificações, elas já estejam doentes e com isso, futuramente, vai ter mais custos para tentar manter essa edificação. Ok, mas como que nós sabemos que essa edificação ela está doente? A edificação ela mostra uns sintomas, tá? É igual o ser humano. O ser humano ele tem ali febre. Essa febre é um sintoma de determinada doença. Essa doença ela pode ser grave ou não. Outro exemplo, uma edificação ela tem um sintoma chamado trinca. Essa trinca que é um sintoma, ela pode ser um sintoma de uma doença muito grave ou não. Como que a gente diagnostica isso? Como que a gente sabe que esse sintoma é grave ou não? Através de diagnóstico. Existem diversos tipos de diagnóstico que a gente consegue através de uma vistoria e ensaio, nós conseguimos saber se aquela trinca ela caracteriza um sintoma de uma doença grave. Depende aí da geometria que essa trinca ela se apresenta. A gente tem trinca mapeadas, que está em forma de mapas, nós temos trincas inclinadas, enfim, nós temos diversos tipos de trinca. Essa formação delas nos mostra quais são as possíveis causas. Por isso que é necessário, através dessa vistoria apenas visual, depois fazer ensaio e verificar como um todo a edificação para a gente entender qual seria a causa e qual é o problema que está causando esse sintoma. Para isso, é necessário do laudo técnico de patologia. Antes de continuar aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos conteúdo semanalmente aqui sobre engenharia, estrutura, instalações, patologia, enfim, tem muito vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar, então já se inscreva aqui, já mande para um amigo que também precisa dessas informações, que isso vai ajudar muito a gente a continuar criando conteúdo aqui no YouTube para vocês. Também deixa o seu like. Agora vamos lá. Então, nesse laudo técnico de patologia aí vai estar os problemas, se são graves ou não, enfim, vai estar todo o diagnóstico. Tiago, mas eu consigo chamar um pedreiro, ele vem aqui e fala se essa trinca ela é grave ou não, ele sabe disso. Ok, agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Você confiaria, nada contra o pedreiro, nada contra a enfermeira, mas você confiaria, se você tivesse com uma doença, você confiaria no diagnóstico de uma enfermeira? Você não ia atrás de fato do médico? Para edificação é a mesma coisa, nós precisamos contratar, consultar profissionais engenheiros e que entendam, tenham especialização em patologia das construções para de fato você ter uma clareza e certeza que aquele problema é grave ou não. Isso documentado através de um laudo técnico de patologia com toda certeza. Mas agora você deve estar pensando, nossa, mas esse negócio aí deve ser caro. Deixa eu te falar uma coisa, a maioria dos imóveis que nós visitamos já passaram por reparos estruturais, já passaram por alguns tratamentos e a maioria dos casos, os problemas, eles voltam. Por que os problemas voltam? Ou no ponto que foi reparado ou até em outros pontos. Porque a maioria das pessoas, elas não sabem a causa de um problema e como a gente não sabe a causa, não tem como a gente apresentar, fazer um tratamento, fazer um reparo. Isso é
impossível. Por isso que a maioria dos problemas eles retornam ali, trazendo mais custo para o condomínio, para o imóvel. Com o laudo técnico de patologia em mãos, você vai ter a causa, vai ter o prognóstico. O que seria prognóstico? O que pode acontecer se caso você não faça o tratamento? Qual é a evolução desse problema? E com isso vai ter também o reparo indicado ali com base na causa. De fato, você vai conseguir sanar esse problema, ele não vai mais voltar. Por isso que a economia que tem um laudo técnico de patologia é gigante. Outro ponto também que há necessidade de um laudo técnico de patologia é quando a pessoa ou o proprietário ele quer fazer uma expansão, seja uma ampliação no imóvel, no apartamento, enfim, ou ele deseja fazer mais uma laje, fazer mais um pavimento. Há necessidade também de uma vistoria, tá? De uma verificação, de uma análise do estado desse imóvel e se ele suportará esse novo pavimento ou essa nova ampliação, essa ampliação no imóvel, porque dependendo do estado, dependendo das fissuras, das trincas, até das dimensões da estrutura, não é recomendado fazer uma laje, não é recomendado fazer uma ampliação do imóvel. Porque se eu não fizer um laudo técnico de patologia, e mesmo assim eu vou fazer uma laje, vou fazer uma ampliação, isso pode gerar mais custos, porque lá na frente, no decorrer da reforma, você vai verificar que existe ali algum problema, alguma anomalia que a gente precisa primeiro tratar para conseguir dar continuação na obra. Fazendo isso, o custo desse reparo, o custo dessa intervenção, ela vai lá para as alturas, porque nós sabemos que reforço estrutural, reparo estrutural é muito caro. E se ainda for um reforço, um reparo de modo errado, aí você vai pagar 2 vezes. Então se atentem na necessidade desse laudo técnico de patologia. Além disso, esse laudo ele pode ser utilizado judicialmente. Por quê? No laudo técnico vai ter ali a origem, a causa. Então nós vamos saber quem de fato é o causador daquela anomalia, que gerou aquela anomalia, aquela manifestação patológica, podendo ser a construtora que fez ali a edificação, podendo ser o condomínio que não fez as manutenções no condomínio, no edifício, ou pode ser mesmo o morador, por mau uso, por falta de manutenção também. Com isso, a gente vai saber quais são as causas principais, podendo esse laudo ser usado judicialmente também. E assim como qualquer bom investimento, quanto mais rápido você fizer um laudo técnico de patologia, menor serão os seus custos, os seus gastos, as suas despesas para fazer determinado tratamento. Por quê? As manifestações patológicas, as trincas, as fissuras, enfim, filtrações, elas se potencializam com o tempo. Então, quanto mais você postergar, mais você demorar para de fato solucionar e solucionar de forma correta, maior será o custo para fazer esse reparo. Por isso que o laudo técnico de patologia, ele é um investimento que você precisa fazer rápido, imediatamente, para você não ter maiores custos. Para quem não conhece um laudo técnico de patologia, um laudo técnico estrutural, eu vou mostrar aqui um laudo que nós fizemos há um tempo atrás, para um imóvel que estava com diversas fissuras em laje, em parede. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona e como que é um laudo técnico de patologia da RV Engenharia. Aqui nós temos a capa, vou mostrar aqui rapidamente. Nós temos a identificação, localização da pessoa, localização do imóvel, enfim, era uma casa e áreas comerciais, né? Tinha até salão de beleza, tinha até adega, enfim, todo imóvel estava com esse problema. O objetivo deste laudo estrutural é avaliar a integridade do imóvel que apresenta diversas trincas e fissuras, ou seja, avaliar como que está esse imóvel devido à presença dessas fissuras, além de apresentar ali o tratamento correto para essas trincas. Eles também queriam ampliar lá, então precisava ver essa necessidade, se podia fazer isso, que é importante, né? A gente não pode chegar e fazer. Aí aqui está o que foi feito, quais são os equipamentos, as ferramentas utilizadas na vistoria, tá? Pacômetro, trena, enfim, a nossa metodologia de trabalho, tá? Primeiro nós fazemos o levantamento de dados,
anamnese, análise, enfim, assim por diante. Aqui eu quero mostrar para vocês uma das partes mais importantes, que são as análises técnicas. Aqui, todo problema que nós vemos no imóvel, cada trinca, cada fissura, nós fazemos a análise, ou seja, a gente faz um diagnóstico, e lá embaixo a gente apresenta algumas recomendações. Ou seja, todo problema que tem no imóvel, ele vai ter uma análise e vai ter uma recomendação. Todo problema que tiver no imóvel. Tá? Aqui embaixo nós temos algumas recomendações, ó. Item de recomendações, como a gente vai tratar uma trinca passiva, como que nós vamos tratar uma trinca ativa, tá? Ou seja, tem todo o tratamento aqui para o proprietário, que é muito importante para ele, visto que é difícil as pessoas saberem fazer um tratamento. E aqui está a conclusão do laudo, que precisa ser feito, precisa fazer as recomendações apresentadas no laudo, precisa de uma intervenção urgente, porque tem muita trinca, o estado é grave, enfim, tem toda a análise do laudo nessa conclusão. E se ficou alguma dúvida em relação ao laudo técnico de patologia, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você está precisando, viu a necessidade de um laudo técnico, quer fazer esse investimento, entre em contato com a gente, tá aqui embaixo o nosso WhatsApp, ou preencha o nosso formulário, enfim, tem várias formas de entrar em contato conosco e nós estamos à disposição. É muito importante que tenha uma equipe técnica capacitada e que entenda a patologia das construções. Não é qualquer engenheiro, não é qualquer arquiteto que faz esse tipo de trabalho. Por isso, pode contar com a RV Engenharia Civil. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado com essas informações, e eu te espero no próximo vídeo. Deixa aqui o seu comentário se ficou alguma dúvida, e eu te espero na próxima semana, na semana que vem. Até a próxima, tchau!